Olá, muito boa noite. Começa agora o Jornal da RDC desta segunda-feira. E você confere agora os destaques de hoje. Na série municipais contra o projeto de lei do Executivo que reduz benefícios da categoria. Preso agente da SUSEP depois de tentar entrar no presídio de Encruzilhada do Sul com uma bola de futebol que escondia maconha e celulares. Polícia investiga causas do incêndio no Hospital Fêmea no sábado. A suspeita de ação criminosa, mas o hospital não tem plano de prevenção contra incêndios. E mais, o futebol e a previsão do tempo. Fique conosco, o Rio Grande se conecta aqui. Instabilidade nas decisões públicas e más condições de trabalho. Os servidores de Porto Alegre se mobilizaram hoje na Câmara de Vereadores na tentativa de derrubar um projeto de lei complementar que, segundo os manifestantes, prejudica o plano de carreira da categoria. Essa discussão afeta todos os moradores da capital e é o que a gente confere agora na reportagem da série Porto Alegre, Cidade do Abandono. Vereador que defende a cidade, defende o servidor público. Olha, eu me sinto extremamente preocupada. Isso nós não podemos aceitar. Eles não se calaram, não se calam. A categoria grita pelos direitos da classe, que se sente atacada. O envio do projeto da lei complementar é uma nova versão daquela que já foi derrotada no passado. Só que esse novo derruba a progressividade do percentual dos regimes. Altera o avanço de 5% a cada 3 anos para 3% a cada 5 anos. Anula também o adicional por tempo de serviços e altera as funções gratificadas, o FGS. Somado a tudo isso, vêm as condições de trabalho e uma expectativa de carreira que não condiz com a realidade, como nos conta Cíntia Maier, que é professora em uma escola na Lomba do Pinheiro. É um salário que a gente se organizou para ter, né? Quando tu faz um concurso público, tu investe numa carreira, que é o serviço público, tu faz formações, tu estuda para isso e faz vários cursos, então, né? Não é só uma graduação, uma especialização, mas o tempo todo fazendo cursos de atualização na tua área. Eu sou professora de séries iniciais. E, além do mais, eu fico super preocupada, porque a rotina nas escolas elas tem sido muito tensa, né? Nós estamos com falta de recursos humanos, então os projetos que a nossa rede tem, eles vão ficando em segundo prazo, e, portanto, os nossos alunos vão perdendo atendimentos qualificados. Isso significa que o nosso aluno não tem laboratório, vai perdendo aula de informática, começa a perder aula de robótica, começa a perder aula, né, de educação ambiental. Mas o governo tem justificativa para querer implementar esse projeto na prática. Se aprovado, ele irá promover uma economia de 16 milhões de reais. Tendo em vista que no ano de 2018, de uma receita de 6 bilhões e 400, o município gastou 2 bilhões, mais de 2 bilhões e meio com funcionários públicos, com a folha de pagamento e mais 1 bilhão, quase 1 bilhão com o déficit previdenciário. Então, nós temos um orçamento de 6 bilhões e meio, mais de 3 bilhões e meio com despesas com o servidor público. Então, nós estamos revendo para que a gente possa usar os recursos que o município recebe de uma forma mais sistemática e dessa forma também fazer mais serviços e investimentos na cidade de Porto Alegre. Para a oposição, a medida é antipopular, uma vez que desconstitui a carreira dos servidores públicos que sobrevivem em meio a instabilidades políticas e precárias condições de trabalho. Os servidores públicos têm um básico muito reduzido e o que garante um salário minimamente decente, baixo, né, mas igual minimamente adequado, são justamente os regimes, é o plano de carreira que eles têm. E o plano do governo é um plano que tira justamente essas vantagens, que são direitos. E isso é muito grave. Mas esse projeto, que segundo os servidores ataca o plano de carreira da categoria, foi protocolado na última quinta-feira pelo prefeito Nelson Marquesan Júnior. Ou seja, não teve votação nesta segunda. Agora, o projeto de lei complementar deve receber um parecer aqui da Câmara para aí sim entrar em votação, que já tem previsão para acontecer daqui no máximo 2 semanas. Para o sindicato, a gestão é irresponsável e não só prejudica os servidores,
mas também a população de Porto Alegre, que é afetada com a desvalorização da classe. Por isso, a categoria está unindo forças. Promover movimentos e estar junto às discussões políticas será a pauta principal para os manifestantes, que não vão se calar. O nosso questionamento é: nós somos servidores públicos, nós fazemos acontecer todas as políticas na cidade de Porto Alegre. Se o prefeito quando ele é eleito, qualquer administrador quando é eleito, ele tem um projeto para a cidade. Esse projeto para a cidade, ele é realizado pelo trabalhador da saúde, o trabalhador da educação, o trabalhador da assistência social. Somos nós que viabilizamos os projetos dos administradores que são eleitos. E o prefeito, desde o primeiro dia, o prefeito tem atacado os servidores, atacando os nossos direitos. E a polícia investiga as causas do incêndio no Hospital Fêmina no sábado à tarde. A perícia analisa as imagens do circuito interno de segurança, os armários dos funcionários também foram vistoriados. Há suspeita de ação criminosa, mas o hospital não tem plano de prevenção contra incêndios e funcionários dizem que o sistema de alarme não funcionou. As paredes foram queimadas, os vidros das janelas trincados e quebrados, os equipamentos cobertos por cinzas. 2 dias depois do incêndio, o cheiro de fuligem ainda é presente. As chamas começaram no 6º andar, na sala onde funciona o método canguru, em que bebês prematuros são cuidados em contato direto com a mãe. O fogo começou às 4h30 de sábado e foi controlado pelos bombeiros em 15 minutos. 31 pacientes foram removidos para outros hospitais. Não houve vítimas. Paciente em trabalho de parto, paciente recém-ganhado do nenê, todas foram devidamente bem atendidas no saguão, na emergência, tinha paciente na rua, em tudo o que é importante. Não houve nenhum óbito, nenhuma criança ficou prejudicada, todas foram devidamente atendidas, todos os neonatologistas do Hospital Fêmea se dirigiram imediatamente para o hospital e cada um pegou uma criança e acompanhou essa criança até seu destino a outra instituição. Com as chamas, a fumaça e a fuligem também atingiram o 7º andar, onde funciona a UTI neonatal. Com isso, os 18 pacientes que estavam internados aqui foram transferidos para outras instituições. Por enquanto, a ala não tem previsão de reabertura. Quando eu cheguei aqui, o pessoal já estava removendo as crianças. A gente tentou manter a calma, né, para tirar todo mundo. Tinha pais aqui, pegaram seus filhos, descemos pelas escadas, mas foram momentos de pânico, porque era uma escada para todo o hospital. Eu acho que só quem estava para conseguir descrever. Eu não consigo lembrar de boa parte do caminho que eu fiz, mas a gente conseguiu. Foi sorte, foi pelo nosso trabalho, mas a gente conseguiu tirar todo mundo. O calor das chamas também fez partes do piso racharem. De acordo com funcionários da instituição, nenhum alarme foi disparado na hora do incêndio. Nós só soubemos do incêndio porque nós vimos a fumaça pela janela. Eu e mais uma colega descemos as escadas e aí vimos que já era fogo. Sem alarme, não tinha alarme. O hospital, que conta com 166 leitos, não tem plano de prevenção contra incêndio. Apenas um plano de evacuação em que os funcionários passam por treinamento. A instituição pertence ao Grupo Hospitalar Conceição e é voltada à mulher com tratamento de pré-natal, partos e também bebês e mães com complicações. No entanto, a orientação é que as pessoas procurem outras instituições enquanto o atendimento do Fêmina não é totalmente normalizado. Principalmente hoje e amanhã, tá? Em um dia e meio a gente quer deixar tudo pronto, porque a gente tem que dar segurança para iniciar as atividades novamente, porque tem muita fuligem, fica da poeira, então isso impregna a tubulação, o ar-condicionado, isso tem que ser limpo. E mais assim um piso que rachou, uma janela que quebrou, um reboco que caiu, né? Tudo isso tem que ser arrumado, consertado ainda hoje, para a gente liberar tudo com segurança. E o Hospital Fêmina segue sendo assunto aqui no programa, assunto do nosso comentarista, isso mesmo. O Jornal da RDC hoje traz essa novidade, que é o comentário do jornalista Ricardo Azeredo, apresentador do Cruzando as Conversas. Muito boa noite. Boa noite, Lilian. Olha, é um grande prazer estar aqui, é uma honra realmente estar participando do Jornal da RDC, porque vai ser uma parceria muito bacana, todas as noites a gente poder comentar aí os assuntos que estão mexendo com a vida das pessoas, né? E o assunto que eu vou
realmente estrear hoje é o que a gente acabou de ver, é um assunto que merece uma reflexão muito profunda. A gente vai falar exatamente sobre esse acontecimento no Hospital Fêmina, né? E eu não consigo resistir à tentação de incluir esse acontecimento de Porto Alegre, mesmo que ele não tenha tido consequências mais graves, com um rol de acontecimentos muito tristes, na verdade muito macabros, que tem assombrado o Brasil nesses últimos anos. Essa lista tem quais acontecimentos? Vamos lá. Lembrando, o rompimento da barragem de Mariana, há 3 anos, lá em Minas Gerais, com 19 mortos. Agora, o rompimento da barragem de Brumadinho, também em Minas Gerais, com cerca de 170 mortos. No Rio de Janeiro, há 2 semanas, essa morte estúpida de 10 garotos no centro de treinamento do Flamengo, também num incêndio. E o caso mais emblemático, aquele que a gente não pode deixar de lembrar nunca, que é o incêndio na Boate Kiss, há 6 anos, né, que matou mais de 240 jovens. O que há em comum entre todos esses casos? O que há em comum é aquela relação de coisas, de fatores, que formam esse estado de coisas detestável que faz muito parte da nossa cultura. Irresponsabilidade, inconsequência, impunidade, falta de fiscalização, excesso de burocracia, enfim, aquele conjunto de comportamentos negativos, institucionalmente negativos, que fazem com que a gente cristalize aquela cultura do não dá nada, ou seja, não vai dar problema, não vai acontecer porque nunca aconteceu, não vai ser agora que vai acontecer. Bom, enfim, como é que a gente relaciona isso com o Hospital Fêmina aqui em Porto Alegre? O Hospital Fêmina, ele é um hospital muito procurado, é um hospital do SUS, especializado, é uma referência em hospital para gestantes, né? E um hospital que passou ainda a ter mais procura, porque por conta dessa crise toda, as pessoas que tinham plano de saúde, muita gente que tinha plano de saúde passou a ir para o SUS porque precisa de atendimento, né? Enfim, o Hospital Fêmina, a última atualização no plano de prevenção a incêndio do Hospital Fêmina foi há 11 anos. De lá para cá, apenas sofreu aí uma multa aplicada pelos bombeiros e mais nada. Agora, por conta desse acontecimento aí, os bombeiros, aliás, a direção do hospital diz que está providenciando há cerca de 6 anos a estruturação de um plano de prevenção. Mas, na verdade, de concreto, ainda nada. Agora, imagine você aí, um hospital como esse. Se um incêndio não tivesse se limitado apenas àquele pequeno depósito, se tivesse se alastrado para outras áreas do hospital que estava lotado, as consequências, né, a gente não precisa ter muita imaginação para saber. Portanto, é preciso que, mais do que nunca, a gente aprenda com tudo isso para que a gente pare de chorar as mortes que poderiam ter sido evitadas. É fundamental que todas as estruturas, que todos os envolvidos, as pessoas que administram lugares onde vai muita gente, hospital, empresas, restaurantes, casas de shows, têm que fazer planos de prevenção realmente concretos, realmente bem estruturados e que passem por todos os crivos técnicos. Os bombeiros, que são os responsáveis por fiscalizar o cumprimento dessas normas, têm que ter mais estrutura e mais presença para realmente verificar se esses planos atendem a todos os quesitos técnicos. E a prefeitura, que é quem dá realmente o alvará de funcionamento oficial daquele estabelecimento a partir da avaliação dos bombeiros, tem que fazer fiscalização rigorosa e não só na hora que emitiu o alvará, tem que periodicamente voltar com os bombeiros e avaliar se realmente está tudo em ordem. Sem isso, a gente vai continuar vendo tragédias se repetindo e mortes que poderiam ter sido evitadas acontecendo. Por último, né, há essa suspeita de que esse incêndio no Fêmina tenha sido criminoso por conta de imagens que mostram lá uma pessoa que seria um funcionário mexendo numa câmera, que é a câmera que focaria o local onde teria começado o incêndio. Isso a polícia está investigando. A polícia já recolheu as imagens, já está colhendo depoimentos e agora, junto com os dados da perícia, vai chegar a uma conclusão. E o mínimo que a gente espera é que realmente a gente tenha uma resposta, Lilian. Certo, muito obrigada, Zeredo. Né? Assunto super polêmico, acho que renderia até um Cruzando as Conversas. E a gente tem que continuar acompanhando. Tá certo, a gente agradece. Até daqui a pouquinho. O pessoal te acompanha às 10h30 da noite no Cruzando as Conversas. Aqui nós seguimos falando de saúde. O Hospital Beneficência Portuguesa de Porto Alegre voltou a atender pacientes pelo SUS. Mas o serviço será feito apenas por encaminhamento da Secretaria Municipal. A emergência segue atendendo apenas pacientes com convênio médico. Localizado na região central de Porto Alegre, o Beneficência Portuguesa passa a oferecer, pelo Sistema Único de Saúde, consultas com especialistas, pequenas cirurgias, exames clínicos, além de procedimentos ambulatoriais. A retomada do atendimento pelo SUS foi possível graças a um acordo entre a direção do hospital e a prefeitura, que prevê o pagamento de uma dívida superior a 9 milhões de reais. E a partir de hoje, a atual mantenedora do Beneficência, a Associação São Miguel, passa a fazer a gestão do Hospital Nossa Senhora das Graças, em Canoas.
E quem tem consultório médico sabe como é difícil atender e também marcar consulta de pacientes ao mesmo tempo. Por isso, um projeto criado por uma empresária gaúcha tem tido resultados positivos para vários profissionais liberais do segmento da saúde. Há 6 anos, a Thaís, que é nutricionista e empresária neste ramo, utiliza um sistema remoto de atendimentos para reduzir os custos e agilizar os agendamentos dos pacientes. Não, é extremamente importante, porque a gente tem várias atividades ao longo do dia que a gente precisa se dedicar e prestar atenção, né, tá o tempo todo ali presente. E não tem como ficar respondendo mensagem ou agendando os pacientes no momento em que a gente está trabalhando. Empreender neste projeto foi uma ideia que partiu da própria necessidade de Laura, que é dentista por formação e nos últimos anos investe neste mercado. Ela nos conta que na época que realizava os atendimentos, sentia a necessidade de um mecanismo tecnológico para suprir as demandas diárias. Aí surgiu a ideia de implantar as consultas através dos atendimentos remotos. Que a gente faz agendamento de consultas para médicos, nutricionistas, dentistas, toda a área da saúde. A gente também faz a transmissão de recados de pacientes com os profissionais, faz esse contato paciente-profissional, faz confirmação de consultas. Basicamente, a gente faz tudo que uma secretária faz, só que remotamente, né? Laura também explica que esta é uma forma de enxugar gastos em uma empresa e promover um atendimento mais eficaz e seguro. Primeiro é contenção de gastos, né? A gente tem planos assim que equivale a um valor de vale transporte que eles gastariam com uma colaboradora. Além disso, todo o nosso sistema garante que assim as chamadas todas são atendidas, o cliente também não vai ficar ligando e não vai ter ninguém no consultório. Todas as chamadas são gravadas. E depois do intervalo, um agente da SUSEP é preso após tentar entrar no presídio de Encruzilhada do Sul com uma bola de futebol em que escondia maconha e celulares. Nós já voltamos. Um agente penitenciário de Encruzilhada do Sul foi preso neste domingo por suspeita de tráfico de drogas dentro do presídio. Segundo a polícia, o funcionário estava tentando ingressar no presídio com uma bola de futebol, que escondia maconha e 3 celulares. Já existiu uma investigação em andamento contra o homem após denúncias de que ele poderia estar entregando objetos ilícitos para presos. Já em Erechim, 13 presos fugiram do presídio estadual durante a madrugada. Segundo a SUSEP, os criminosos realizaram buracos nas celas que possibilitaram acesso à rua. 4 dos foragidos já foram recapturados. A polícia ainda faz buscas para encontrar os outros fugitivos. E agora nós vamos à previsão do tempo. O Rio Grande do Sul deve ter pancadas de chuva ao longo dessa terça-feira. As temperaturas sobem um pouco mais, já está calor aqui em Porto Alegre. Vamos ver então como é que vai ficar o tempo em algumas cidades. Aqui na capital, amanhecerá com 21 graus e as máximas chegam aos 35 graus, altas temperaturas e pancadas de chuva. Começa com sol e aumento de nuvens o dia e também a possibilidade de chuva à noite. Em Caxias do Sul, na Serra, as temperaturas variam entre 18 e 24 graus. Também há a possibilidade de chuva à tarde e à noite. No norte do estado, em Passo Fundo, as temperaturas não sobem muito e o dia deve começar com 18 graus e as máximas chegam aos 25. Em Erechim, sol com aumento de nebulosidade. A chuva deve chegar no final do dia. As temperaturas ficam entre 17 e 24 graus. Já em Capão da Canoa, no litoral norte, a previsão é de sol com aumento de nuvens, mínima de 22 graus e a máxima de 31 graus. E agora o futebol. Depois do empate em 0-0 com o Brasil em Pelotas, o Grêmio agora se prepara para uma sequência de jogos na Arena. É líder do Gauchão com 17 pontos e agora o tricolor está virtualmente classificado para as quartas de final. Os detalhes com o repórter Pedro Oliveira. O Grêmio jogou contra o Brasil de Pelotas no último domingo em jogo válido pela 7ª rodada do Campeonato Gaúcho. Com Vitor Hugo Signorelli no comando de forma interina, o tricolor ficou no empate em jogo polêmico. O primeiro lance foi um suposto pênalti, onde o juiz não marcou. O segundo foi na expulsão de Juninho Capixaba, onde o lateral recebeu o cartão vermelho por conta de uma simulação de um carrinho sofrido. Olha, eu acho o árbitro muito novo, né? Deu pra ver que ele estava meio nervoso. Acho que no geral ele até apitou bem, mas nos lances capitais ele errou, e errou feio, eu acho, né? Foi o pênalti
Eu acho que no lance da confusão também ali ele já tentou administrar, né? Então acho que foi um exagero e no final acabou prejudicando o Grêmio, mas assim, nada intencional, vi que estava nervoso, é um árbitro novo e tem muito a crescer ainda. Mesmo com o empate, o Grêmio continua na primeira colocação do Campeonato Gaúcho, com 17 pontos. O tricolor volta aos gramados na próxima segunda-feira, contra o Veranópolis, no último jogo antes da estreia na Copa Libertadores contra o Rosário Central. Continuamos líderes e hoje há 5 pontos, né, com um jogo a mais, quer dizer, a liderança nós não perderíamos e foi satisfatório. Já no Internacional, a vitória por 2-1 contra o Caxias garantiu ao Colorado a segunda posição na tabela. Mas o time ainda não convenceu o torcedor. As informações vamos ver agora com o repórter Guilherme Paz. Na noite de ontem, no estádio Beira-Rio, Internacional e Caxias se enfrentaram pela 7ª rodada do Gauchão. O Colorado saiu na frente, com William Potker. Após receber passe de Dourado, acerta o canto direito do goleiro. 1-0 Inter. Na segunda etapa, Bruno Alves arranca do meio de campo e cruza. Rafael Gava deixa tudo igual. E com o herói improvável, o Inter virou. Aos 45, Patrick desvia de cabeça e faz 2-1 Internacional. Enfrentamos a dificuldade, mesmo com um jogador a menos, a gente soube jogar o jogo. Eles não tiveram, se você for ver os scouts aí, eles não tiveram uma oportunidade de gol, mesmo a gente com um jogador a menos. Então, isso mostra que a gente soube jogar o jogo mesmo com um jogador a menos e soubemos vencer o jogo. Com a vitória em casa, o Colorado fica na segunda colocação com 13 pontos. O Caxias em quinto com 10. E agora chegou a hora do comentário do João Batista Filho. Odair Hellmann foi vaiado no estádio Beira-Rio neste final de semana. Eu não consigo concordar, aliás, jamais vou concordar com vaia com bola rolando. Até porque não ajuda em nada, muito antes pelo contrário. Se ajudasse, eu era o primeiro a defender, mas não ajuda. Todo mundo fala isso. E desta vez, o torcedor não colaborou. Ainda mais quando o cara tem serviços prestados ao Inter, como o Odair vem tendo. É bom, torcedor, você que está em casa me assistindo ou no seu trabalho ou em qualquer lugar pelas redes sociais saber. Não dá para não ter memória. Odair faz um bom trabalho sim, no todo, no Internacional. Agora, eu também não vou de um extremo da torcida que vaiou para outro extremo do Roberto Melo, que falou que o Inter vai melhorar muito, que vai estar muito bem na estreia da Copa Libertadores da América. Eu não sou tão otimista assim. Procuro um meio termo, um equilíbrio. Acho que o Inter precisa melhorar, isso sim. Agora, também não dá para fazer nem a terra arrasada nesse otimismo todo. Agora, quem eu posso elogiar, e elogio com gosto, porque até é um acerto meu, vou me vangloriar aqui para você que me assiste de segunda a sexta todos os dias desse espaço. Nonato é uma aposta junto com o Ramon, que para mim é o Edenilson Canhoto das categorias de base do Internacional. É um baita de um volante, que o Inter pode acabar comprando se der tudo certo, acho que vai, porque joga demais, não deve sair mais do time, ou pelo menos ser uma bela opção para o Odair. Por 2,5 milhões de reais o Nonato, junto ao São Caetano, é um muito bom volante que o Internacional descobriu. No lado do Grêmio, o tricolor teve no jogo de ontem contra o Brasil a afirmação de Paulo Miranda, que é zagueiro. Aliás, para mim, ele hoje é o melhor zagueiro do Grêmio em atividade. É óbvio que é uma expressão para mostrar o quanto ele está bem. O Jeromel e o Kahneman jogam mais do que ele, só que estão recomeçando uma temporada. O Paulo Miranda voltou muito bem e merece esse crédito. Por falar em zagueiro, Vitor Hugo, 27 anos, zagueiro canhoto, campeão brasileiro com a equipe do Palmeiras, está sendo bastante falado no Grêmio. Na realidade, internamente o Grêmio buscou informações sobre ele. Não é um cara para vir aqui ser reserva. Ele está na titularidade da Fiorentina e custou recentemente 30 milhões de reais para os caras. Ora, o que o Grêmio está fazendo? Se precavendo de uma possibilidade de perder o Kahneman na metade do ano. Faz muito bem a direção. Tomara que não perca, mas se perder, já está bem municiada de informações para contratar um outro jogador. Seria o Vitor Hugo. É difícil tirá-lo da Itália, mas a direção está, como sempre, fazendo a sua parte. Tá aí. E o Jornal da RDC vai ficando por aqui. Você confere agora, às 10h30 da noite, cruzando as conversas com Ricardo Azeredo. Hoje, o assunto é o futuro do Carnaval de Porto Alegre. A gente volta amanhã, 10 da noite. Até lá.